Boa noite, é uma alegria a gente estar reunido mais um dia para poder continuar os estudos dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita, dentro do projeto Espírita Religare. Hoje a gente está estudando o 11º, que é Vida Futura. E a gente vai começar pela questão do Livro dos Espíritos, a 959, que Kardec pergunta para os espíritos superiores de onde vem para o homem o sentido instintivo da vida futura. Então, ele já está afirmando aqui que a gente tem esse instinto de que tem algo mais, e da onde que vem isso? É a pergunta que ele faz, e os espíritos superiores nos respondem. Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, aqui a gente é informado de que a gente acessa, quando a gente retorna ao plano espiritual, acessa outras vivências, outras existências, e a gente conhece como é que se dá a vida no plano espiritual, inclusive a gente pode acessar isso dormindo. Só que muitas vezes, a maioria delas, a gente não lembra, não tem nenhuma recordação. Mas essa questão da vida que continua depois que o corpo morre, isso é algo que é bem instintivo no homem. E da onde que vem isso? No homem e no ser humano, né? Por que o homem repele instintivamente o nada? E a resposta dos espíritos superiores, porque o nada não existe. Então, se a gente vai em umas culturas bem isoladas, que não tem muito sinal desse contato com a civilização, de que um foi passando para o outro, elas estão lá isoladas e já têm essa certeza de que existe algo mais, porque o nada não existe. Então, isso a gente repele, assim, algo muito natural nosso de não aceitar que acabou, morreu, acabou, né? Morreu o corpo, acabou. E aí, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém quiser falar, por favor, eu peço para abrir o microfone. E aqui é 959, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida? É aquela, né? A mesma. Então, essa questão, Kardec faz uma nota acerca dela, que fala assim, ó, antes da reencarnação, antes de encarnar novamente, o espírito conhece todas essas coisas. Então, a gente já sabe isso. O espírito aqui está se referindo à individualidade e à alma. A alma é o nosso espírito encarnado. Então, a gente, quando está encarnado, a gente refere a palavra alma, para não confundir Kardec como muito didático, ele separou, né? Então, a alma guarda essa vaga lembrança, e aí ele tem uma nota dessa questão, vários comentários aqui muito pertinentes para esse estudo de vida futura. Então, olha, em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ela não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Então, estamos encarnados, todos nós aqui que estamos reunidos agora nesse momento aqui, tem os desencarnados também, mas os encarnados a gente sabe que é muito perecível esse corpo físico, que a gente pode tropeçar, cair e ele perecer. Então, assim, é muito, muito né, assim, frágil de alguma maneira. Ao mesmo tempo que tem, né, essa questão de a cicatrização de alguns cortes até profundos e que cicatrizam sozinho, mas o quanto que algo pode interromper a nossa vida física. Então, é muito pequeno esse período aqui, comparado com o que nos espera depois, na imortalidade. Então, é curta, né? E, sobretudo, precária. Então, se a gente fica sem comer, se a gente fica sem tomar banho, se a gente fica. Então, assim, como é que a gente vê que tem dificuldade? E todo mundo vive muitas dores aqui, sobretudo com as pessoas que a gente ama, próximo de nós, que às vezes ficam doentes e coisas diversas assim. Então, assim, tem uma precariedade de pessoas passando necessidade, a gente está vivendo um momento de frio agora. Então,
quantidade de gente que está sofrendo com esse frio, então a gente não tem preparação para isso aqui, então é precário mesmo, o corpo físico aqui, né, tem essa questão do precário. Em que se tornará depois do instante fatal? O que vai tornar nossa existência depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com o que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? Então, a comparação de Kardec aqui é muito rica, assim, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai para um lugar que às vezes é muito mais frio do que esse que a gente até está vivendo aqui agora. Então, assim, a gente se preocupa, nossa, vou ter que levar roupa, como é que eu vou sair, né? Uma roupa apropriada para esse lugar, como é que é a língua, como é que eu vou. Como é que vai ser esse lugar longe que a gente não conhece? A gente fala o estrangeiro porque aqui, com a questão da mesma língua, às vezes assim, é mais fácil. De alguma maneira a gente pode pedir um pouco de ajuda, mas você imagina chegar num lugar completamente desconhecido, com uma língua diferente, com um clima diferente, com tudo muito diferente. A gente fica preocupado, a gente fica tentando estudar como é que vai ser. Na época de Kardec não era tão fácil estudar como agora, agora a gente tem até os mapas que a gente vê como é que é o lugar, como é que está o tempo, mas a gente fica, né, às vezes, imaginando como é que vai ser. Então, imagina como é que é a gente pensar que a gente vai estar eternamente no plano espiritual quando a gente não tiver encarnado. Então, esse período da encarnação é relativamente curto. A vida se dá de forma mais perene no plano espiritual. Então, é claro que a gente se preocupa, né? Como é que a gente não vai ficar, olha, como é que vai ser se eu estou fazendo agora, isso tem reflexo? E a gente já estudou causa e efeito, que tem reflexo. O que a gente está vivendo, isso o bem que a gente faz vai ser nosso advogado, e quando a gente ainda faz o mal, a gente também vai ter responsabilidade acerca disso. Então, tem relação o que a gente vive hoje com o que a gente vai viver no plano espiritual, nessa vida futura, na vida futura. Então, Kardec continua no comentário. A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais preocupado nessa vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Então, o nada a gente realmente não aceita, mas a gente fica. O que vai acontecer, né? A gente fica se perguntando, tem uma expectativa, tem algo assim. Será que isso que eu estou fazendo ainda está muito desviado do caminho? A gente já está conseguindo acertar mais? Como é que vai ser, né? Então, crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. Então, bem importante essa afirmação, que pensar que tem um Deus que nos criou, que é bom, justo, sem pensar que tem uma vida futura, uma vida depois dessa existência material, seria contrassenso, né? Então, esse sentimento de que tem algo melhor, uma existência melhor, e aí a gente vê que esse melhor depende, né? Causa e efeito depende do que a gente está plantando, a gente vai colher. Mas que tem algo que vai melhorando com o tempo, esse progresso, isso é certeza, assim, que a gente já está numa fase melhor de nós mesmos e caminhando progressivamente aí. Então, Deus não pôs isso à toa, para que a gente fique mais estimulado a procurar fazer o bem. A gente que é espírita, que tem os conhecimentos aqui, a gente agradece por isso, né? A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Então, aqui tem relação com a imortalidade da alma. Esses três princípios que a gente está estudando na sequência agora, a gente viu a imortalidade da alma,
agora a vida futura e o próximo é o plano espiritual. Então, a imortalidade da alma, o espírito não morre, mas a gente perde essa individualidade? Não. E isso é afirmado em mais de um momento. Aqui ele está deixando claro nessa nota, porque se a gente perdesse, seria a mesma coisa que o nada. A gente deixaria de ter relação com o que a gente viveu. A gente não teria, por exemplo, vantagens morais disso. E a próxima pergunta, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Ele é muito específico, né? Que é anterior a essa que a gente estava estudando. Então, essa nota aqui é lá no 959, que está falando já da vida futura mesmo, especificamente, mas lá atrás ele já tinha perguntado isso, por isso que ele afirma na nota, né? E os espíritos falam, sim, não perde a individualidade jamais. O que seria da alma se não a conservasse? Se a gente não tivesse a individualidade, a gente se perderia no todo, ou é como se o nada não existisse, é como se a gente não tivesse acesso a coisas que a gente viveu, as relações. Então, a individualidade é preservada. E o Espiritismo explica com o quê, né? Com o perispírito aí. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Então, a gente já teve um estudo acerca de perispírito, então o Espiritismo explica isso, né? Que essa questão da individualidade, ela fica preservada, guardada, a memória está no perispírito, que faz essa ligação entre o corpo e o espírito. O espírito não tem nada de material, assim, não é matéria, e o corpo tem essa ligação com o perispírito que já pega o que é do planeta, que é da atmosfera do planeta, e registra isso para dar sequência, vamos dizer assim. E geralmente a aparência é a última da anterior, né? Então, quando a gente chega no plano espiritual e pessoas que foram aqui da nossa feição, que já estão no plano espiritual, a gente vai reconhecê-las pela última aparência, mesmo tendo tido outras existências anteriores, é a última aparência. Então, na vida futura, né, a gente tem acesso a outras pessoas que nos antecederam aqui. Então, acerca de vida futura, que tem muita relação com isso, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo 2, bem no início da obra, o capítulo intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo. Então, quando a gente está falando de vida futura, meu reino não é desse mundo, quem fala isso para nós é Jesus, está lá em João, capítulo 18, versículo 33, tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. E Kardec vai explicar um pouco essa passagem, sobretudo essa parte, né, que dá título ao capítulo. Vai falar assim, ó, quando Jesus diz o meu reino não é desse mundo, ele se refere claramente à vida futura. Então, o meu reino não é desse mundo, meu reino não é daqui, não é da matéria, não é da terra. Ele se refere claramente à vida futura. Porque tem algo que está além dos nossos sentidos materiais, do olhar, do ouvir, do sentir. Então, não é daqui. Né? Jesus afirmou isso com todas as letras. Então, e aí Kardec nos esclarece que se refere claramente à vida futura. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material comprovada pelos fatos. Então, Kardec dá continuidade aqui. A vida futura é certeza, está comprovada. Tem, olha, pessoas que vêm para nos afirmar disso. Como assim? No comentário dessa questão 973, Kardec diz o seguinte: o homem tem de penas e gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada segundo o estado de sua inteligência. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. E continua a nota. Então, essa realidade material provada pelos fatos aqui, quem nos conta são os próprios espíritos. E desde o início, quando eles se comunicam com Kardec, são eles que se identificam. Olha, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra, e a gente está querendo contar o que aconteceu. Então, por uma missão, né, divina, em determinado momento,
isso foi muito grande, né? Aconteceu um volume muito grande de médiuns que recebiam essas comunicações na época que estava se dando a codificação da doutrina espírita. Então, essa comunicação e essas explicações foram muito claras, precisas. Então, assim, não dava margem à dúvida, à interpretação. Então, assim, as coisas iam se confirmando. E no livro O Céu e o Inferno, a segunda parte dele é toda de psicografias que eram obtidas em reuniões espíritas com médiuns que traziam como é que era a informação do plano espiritual. Inclusive, alguns que eram espíritas daquele grupo, que quando desencarnavam, combinavam assim, olha, eu vou, assim que eu desencarnar, vocês podem me evocar que eu quero vir, eu quero contar. Então, o primeiro espírito que está lá nos Espíritos Felizes, que vem contar como que era, o detalhe, olha, eu senti isso, eu vi aquilo, a vida futura, né? A vida futura como vida contínua aqui, ó, nada de, será como é que é? Não, vem com uma certeza explicando para nós como é que se dá essa vida no plano espiritual. Então, e há também espíritos mais sofredores e outros espíritos que vêm contar também das dificuldades que enfrentam e pedem preces e falam o quanto que a prece alivia. Então, com muitos e muitos detalhes, porque um dos objetivos aí, as comunicações, tem por fim mostrar o estado futuro da alma, para que a gente conheça para onde a gente está indo. Igual a gente investiga a gente está viajando para tal lugar, como é que está lá, como é que é o clima, nessa época do ano faz, né, temperatura, como é que é a vida no plano espiritual? Como é que vai ser esse estado? Depende do quê, né? Então, é muito interessante quando a gente investiga isso que está sendo descrito pelos próprios espíritos. Então, eles nos contam. Kardec continua no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, né? Agora no item 5, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no futuro e muda o ponto de vista pelo qual se encara a vida terrena. Essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Então, se nós vivêssemos crendo que morreu o corpo, acabou, a gente não teria que responder por coisas que a gente está fazendo. É como se a gente tivesse que responder só a justiça daquele país. Aqui é permitido matar, então a gente pode matar porque aqui nessa lei é permitido pena de morte, é permitido. Não, aqui não é permitido, então a gente vai obedecer só a lei civil. Não, a gente acredita que Jesus deixou a sua lei de não matarás lá, que já estava para Moisés, agora é não matar nem a esperança, não matar, né? É algo muito mais assim de cuidado mesmo com o outro, é de amar o inimigo. Então, essa ideia que a gente faz aqui da vida futura, ela muda esse foco da gente. Então, como a gente vê a vida terrena como algo muito mais penoso, às vezes, difícil, é tanta coisa, e a gente vai colocando tanta coisa. Não, peraí, aqui eu estou aqui de passagem, igual quando a gente faz uma viagem longa, Kardec faz essa comparação em algum momento, fala assim, imagina que a gente está fazendo uma viagem que vai durar um ano, e uma noite a gente tem que dormir num lugar ruim, a gente não vai achar tão, a viagem vai ser ótima, só essa noite que vai ser nesse lugar ruim aqui, então tudo tranquilo, né? Então, aqui ele vai apresentar esse ponto de vista que, no plano espiritual, vai ser ótimo decorrência do que eu estou vivendo, né? De acordo com o que a gente está fazendo agora. Mas pode ser muito boa essa vida no plano espiritual, sem a matéria, né? Então, a vida terrena aqui, ela tem um outro olhar. Kardec continua. Daquele que se coloca na vida espiritual pelo pensamento, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. A vida espiritual é infinita. Então, se a gente parasse aqui, um lugar completamente escuro, fechado, sem nada, assim, a gente parasse, a gente continua vivo aqui e o pensamento vai longe. Então, esse pensamento que a gente não consegue saber assim, olha, abre o cérebro e vê onde ele está, não tem jeito, né? Ele é nosso aqui, é o espírito que pensa. Então, quando a gente pensa que essa vida corporal não é mais do que uma passagem rápida aí, ó, de novo ele falando tipo de uma viagem, né?
para um país ingrato, porque estar na matéria tem suas dificuldades, tem as suas agruras mesmo, né? Não é simples em alguns momentos. Mas a gente está aqui, é para viver, porque a gente está encarnado, não é para desprezar essa oportunidade, mas é para não esquecer, não colocar como menor a vida que virá depois. Essa que é importante, mas a vida espiritual é infinita. É que é vida perene, que a gente ouviu de Emmanuel. Seguindo, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que se enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, essas dificuldades, essas dores, esses problemas que a gente tem, incidentes, eles são de curta duração. Então, vamos lembrar do Chico Xavier, que estava vivendo um momento de bastante dificuldade, ele recebeu uma mensagem de Maria falando para ele assim, ó, isso também passa. Então, estamos aqui, cada coisa passa a seu tempo, e são relativamente de curta duração. Claro que esse curta duração é relativo, né, gente? Se a gente está com o espinho doendo muito, 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 aquele 1 minuto que fica no nosso dedo parece uma eternidade, né? Parece muitas horas, às vezes. Mas comparado com a eternidade de fato, toda a existência corpórea de 100 até um pouco mais de 100 anos é relativamente de curta duração. Então, essas dores que a gente vive aqui, a gente vê um fim, assim, não muito distante de nós, né? Então, claro que temos alegrias também, né? Então, assim, é para a gente desfrutar também da oportunidade de estar encarnado, mas que a gente vai ter uma situação mais feliz no futuro não muito distante. A morte não é pavorosa, porque não é a porta do nada, é a porta da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz futura. Claro que aqui Kardec está dizendo para nós de que é libertação para quem vive se libertando. Então, essa libertação, ela acontece, olha, o meu espírito está vestindo essa roupa que o limita aqui, então eu estou encarnada. Quando esse corpo ficar aqui na Terra, que ele, né, não estiver mais vinculado ao espírito, o espírito vai se libertar do corpo. Mas essa libertação de felicidade e paz tem relação com o que eu estou plantando. Vem de novo a causa e efeito, né? Claro. Se eu estou vinculando a coisas que me apegam muito aqui, que eu estou muito ligado aqui, que eu não estou em paz hoje, então quando eu desencarnar eu vou estar igual eu estou agora. Então quando a gente está conseguindo já incluir mais no nosso dia momentos de paz, momentos de tranquilidade. Então, isso nos acompanha. Se a gente ainda está muito atribulado, isso continua conosco também. Mas o espírito não vai estar mais vinculado à matéria, então ele está livre. Mas está livre com felicidade ou não, de acordo com o que estiver plantando. Aí, aqui é muito curioso que ele faz um alerta bem importante, assim, ó. É lamentável que as criaturas se esgotem para conquistar uma posição que a elevem tão pouco, por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Então, se a gente tem certeza que a vida continua depois que esse corpo aqui perece, que tem uma vida futura que nos aguarda assim que a gente desencarnar, a gente não daria tanta importância assim a ter determinados bens materiais, que às vezes a gente. O que a gente tem de mais precioso aqui é o nosso tempo. Como é que a gente está gastando esse tempo? Então, às vezes, a gente coloca muito tempo num trabalho profissional para poder adquirir mais recurso financeiro para comprar coisas materiais e materiais que vão ficar aqui. Então, a gente atribui ao bem terreno um valor, a gente gasta o nosso tempo um tanto para conquistar determinadas coisas que vão ficar aqui. A gente conseguiu o celular mais maravilhoso, não sei o quê, que ano que vem já não é mais tão maravilhoso assim, vai ter outro muito melhor do que ele. Então, assim, colocar prioridades onde elas devem estar, assim, então coloca assim, eu estou querendo uma posição, eu quero um sucesso, eu quero isso, então, posição que eleve tão pouco por tão pouco tempo, por mais que seja uma vida inteira, essa vida aqui é relativamente curta, então se a gente tem certeza que a vida continua, essa vida futura não é mais uma coisa
distante, é algo muito concreto para nós, a gente conseguiria relativizar bem mais as coisas aqui de prioridade mesmo, do que a gente está gastando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa vitalidade, onde a gente está colocando o nosso coração, né? Onde que está o nosso tesouro? Onde que é? A gente está colocando junto isso, né? O nosso tempo, o nosso tesouro aqui, a gente está escolhendo isso dia a dia. Que momento que eu paro, que eu consigo refletir? Que momento... Então, a gente está cuidando da nossa vida futura agora, né? Mas a gente vai acessá-la tão logo o nosso corpo fique aqui na Terra, né? Nosso corpo desvincule do espírito e fique aqui sem vitalidade. Seguindo, só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente com seus reveses ao pensar no destino que os aguarda. Então, importância relativa para o presente. A gente sabe que o futuro não é uma coisa distante, assim. Ah, mas eu tenho que viver só pensando na vida espiritual, só pensando no futuro? Não é esse convite que a gente avalia que está sendo feito. Mas que a gente não perca isso de mente. Que a gente não esqueça que a gente é um espírito, não é que a gente não é esse corpo, né? A gente também hoje é esse corpo, mas esse corpo, ele é uma vestimenta mesmo do espírito. Então, é algo muito maior, né? Que continua. Por mais que a gente erre ainda, faça coisas que a gente não gostaria de fazer, mas a gente vê esse progresso, vê que a gente tem que respeitar os limites que a gente tem agora, mas que a gente pense que essa vida futura é uma nova oportunidade, né? Olha, no plano espiritual a gente vai acessar novamente, encontrar pessoas que às vezes já partiram, que causam dores imensas, vai encontrar algum consolo que às vezes a gente ainda não deu conta de acessar aqui, a gente às vezes acessa lá, mas essa consciência de dar relativa importância, o que é importante de fato, né, gente? O que é importante mesmo? Então, eu estou cuidando do que é realmente primoroso para mim, assim, olha, a minha família, amigos e relações, eu estou cuidando disso de verdade, né? Que são laços que continuam, né? Então, seguindo lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo mostra que essa vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, essa coisa de ser um simples elo aqui, quem estuda um pouco as religiões, talvez nem chame religião, né? As crenças orientais, eles fazem a comparação de um colar de pérolas. Fala como se tivesse uma existência que é o fio e as existências corpóreas é como se fossem as pérolas. Então é como se fosse um elo ligando, né? Todas essas existências estão ligadas, o espírito é um só, que não perde a individualidade. Então tem esse conjunto todo, mas aí fala da solidariedade. A solidariedade entre as existências, quer dizer, hoje eu colho já alguma coisa de positivo que eu tive em existências anteriores. Então, minha situação hoje é melhor do que era na existência anterior e nas outras anteriores. Então, eu já colho algo de positivo. E o que eu estiver plantando agora vai ficar para a próxima existência, de positivo e de negativo. Então, alguma coisa que eu ainda sofro é fruto de existência anterior também, né? Pode ser. Então, essa interligação aqui, não só das próprias existências de uma mesma pessoa, mas também de todos os seres, de todos os mundos. Olha como tudo está interligado. Somos filhos, todos filhos de Deus, né? Irmãos. Então, essa solidariedade aí é bem bonita quando a gente pensa nessa vida futura, né? Está tudo interligado. Então, não tem aquela pessoa eternamente destinada ao mal, aquele que já nasceu pronto, que é um anjo, né? Todos nós estamos nessa caminhada e estamos nos melhorando com essa solidariedade que todos compartilhamos. Seguindo,
o Espiritismo oferece uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Aí, todos somos irmãos, a fraternidade é universal. A doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Então, se a gente imaginasse que o nosso corpo foi criado e assim, naquele momento, o espírito foi colocado junto, não tem nada de anterior, não tem relação nenhuma com algo que a gente tenha vivido antes ou outras pessoas, é como se todos nós fôssemos estranhos. Estranhos entre pais e filhos, entre amigos, entre todos estranhos. Então, aquele momento, a gente é como se a gente estivesse se conhecendo pela primeira vez, de fato. E o que a gente vai vendo é que tenham cuidado, no plano espiritual, há pessoas que estão zelando por nós, né, que tem essa tarefa de cuidar de nós, né, que são os espíritos protetores, e aí há pessoas de nossa família espiritual, que a gente, pelo pensamento, a gente está interligado, e às vezes a gente encontra em sonhos, e às vezes a gente lembra, mas às vezes não. Então, assim, essa ligação aí de que o corpo morre e a gente continua tendo esses contatos é muito, o Espiritismo tem essa base, essa razão da fraternidade universal mesmo, essa ligação que vai só aumentando. A família da gente começa pequena e vai aumentando, vai tendo pessoas que vão tendo afinidades, vão ficando próximas, né? Então vai ficando um número cada vez maior de pessoas que têm esses vínculos. E isso também, no próximo capítulo, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da reencarnação. E ninguém pode, se não nascer de novo, né? Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. E lá tem a parte dos laços de família, no item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Então, se a gente pensasse que a gente tem uma única existência, a individualidade fica preservada, mas a gente vive uma única vez. Se a gente pensasse isso, aquela hipótese de uma mãe boa que vai para o plano espiritual e que vai para o céu, e um filho imperfeito que praticou crimes e fez coisas erradas, foi para o inferno. Essa mãe ficaria eternamente feliz no céu sabendo que o seu filho amado está no inferno. Então, como é que esses laços ficariam? Quer dizer, nunca mais ela encontraria esse filho, porque para sempre ele estaria no inferno. Então, o princípio que fala de uma única existência, que a gente vai eternamente para o mesmo lugar depois que a gente vai para a vida futura, isso é contraditório com a reencarnação e não faz muito sentido com a bondade de Deus, né? Que fala do progresso, que é justo, que vai ser cobrado. Imagina aquela pessoa que fez coisa errada, mas que não tinha menor conhecimento do que estava fazendo de errado. A gente erra fazendo alguma coisa, né, dirigindo, a gente não conhecia aquela lei e errou. Então, assim, tá errado, mas a penalidade, vamos dizer assim, é menor, porque a gente desconhecia, né? Então, determinadas questões aqui ficam muito... E a reencarnação também é um dos princípios que também foi estudado. Então, por isso que esses 15 princípios, eles vão ficando mais... Ó, esse princípio está interligado com aquele, a causa e efeito, aí vem a reencarnação, fala, a reencarnação fortalece os laços de família para a vida futura. Essa vida futura aí está próxima de nós, esses laços não são perdidos. Então, volta-se novamente com aqueles mesmos espíritos, tendo outros laços e resgatando coisas, né? E esse amor aumentando a cada vez. Seguindo, agora voltando lá para o Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta acerca da morte, olha só. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura? E os espíritos respondem que é a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Então, entre os animais que são irracionais, que a gente considera assim, a gente até vê alguns, né, lamentando a morte de um filho e tal, mas eles não têm essa coisa com o corpo, às vezes, e esse respeito que as civilizações, mesmo as orientais, ocidentais, que são muito diferentes por vezes,
todas elas, e tem datas muito antigas, né, registrando isso, que tem algo com relação a os mortos, como é que cuida dos mortos. A gente vai no Egito, né, vê lá as pirâmides, a gente pode acessar isso aqui facilmente pela internet, e ver que tem pirâmides que tinham aquelas pirâmides é como se fosse o sepulcro, lá tem um espaço onde estava aquele morto, pensando que a vida vai continuar, já pensando até no alimento, pensando como é que seria. Então, com cuidado, com essa intuição dessa existência de que o corpo morreu, não acabou. Então, isso é muito do ser humano, assim, que o corpo morreu, não acabou. E aí, seguindo no Livro dos Espíritos, a 960, de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? Aí ali falou, né, a anterior estava falando em relação aos mortos, aqui está falando das penas e recompensas futuras. E ele vai falar, é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala, e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Então, aqui está falando da nossa consciência, né? Tem uma voz interior que nos avisa, que nos fala. Se a gente escutasse mais, a gente se tornaria melhor com um pouco mais de facilidade, sem essa briga, às vezes, que a gente faz conosco, né? Porque a gente sabe da questão do causa e efeito, aí, apenas e recompensas futuras, né? Isso é instintivo, é muito de cada um pensar assim, olha, se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Isso se eu fizer o mal, então pena, né? Fiz o mal, não fiz o bem, vou ter uma recompensa. Então, isso a gente faz um pouco na vida material aqui, né? Assim, quando a gente acerta, a gente vê que acontece determinadas coisas e tal, mas com relação à vida futura, isso é dentro mesmo. Isso é um pressentimento da realidade, tá vendo? É algo que está incutido, está dentro de nós. E Kardec continua, né, nas questões aí seguintes, um comentário 962, a consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcance com esforço e perseverança. Então, quando a gente vai estudando o Livro dos Espíritos na sequência, a gente vê que vai falar da criação, vai falar que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? Quando a gente estudou os espíritos também, né? Lá, um dos princípios. Então, não é, esse aqui ganhou, né? Teve que ter esforço, teve que ter perseverança, trabalho, não vai ter assim de graça, né? Não vai querer que uns do nada, esse aqui foi escolhido, né? Ganhou na loteria espiritual, vamos dizer assim. Não existe essa loteria espiritual. É uma caminhada dia a dia, conhecimento a conhecimento, né? E os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Aí está falando que existe essa separação mesmo, mas não como um céu e um inferno circunscrito, delimitado, né? Um lugarzinho assim. Mas tem uma separação entre, né, os que fizeram bem e os que ainda não fazem, que essa justiça divina aí nos mostra. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam a seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia um a recompensa e o outro o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. Então, aqui de novo está falando da causa e efeito com relação à vida futura. Então, essa ideia da justiça aqui, dessa bondade, a sabedoria de Deus, as leis estão estabelecidas e são perfeitas, né? As leis divinas são imutáveis, elas estão aqui e a gente vai adaptando as nossas leis e vai se melhorando como sociedade, mas a gente percebe que a lei de Deus não mudou, a divina não, né? Mas não dá para a gente duvidar de que vai ter
recompensa e, às vezes, alguma pena mesmo, né? Algum castigo, que é a palavra usada é mais forte um pouco. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Então, na vida espiritual, na vida futura, tem a colheita, né? As penas e as recompensas. Então, falando de novo disso, ó, tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Ó, o corpo morreu, então a alma, né, que é o espírito da pessoa encarnada, chega no plano espiritual, vai ter alguma coisa de material nessas penas e nesses gozos? E a resposta que os espíritos dão é que não podem ser materiais. O próprio bom senso diz, pois que a alma não é matéria. Então, a gente estuda lá, né, Deus, espírito e matéria. Existem esses três elementos. Então, o espírito não é matéria, então não pode ter algo de material para o espírito. Mas vai falar aqui, nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que o que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Então, olhando por esse ponto de vista aqui, estar encarnado, de certa maneira, diminui algumas dores, se a gente for pensar, porque está dizendo que a matéria, ela enfraquece um pouco essas sensações, porque os sentidos, quando a gente está encarnado, eles são mais limitados. Em vários momentos os espíritos nos dizem isso. Que a gente, quando vê aqui, a gente só vê aqui, ó, onde o olho está alcançando, e aí o olho vai ficando mais fraco com a idade, a gente vai vendo menos. Quando a gente chega no plano espiritual, você imagina você ver sem precisar do olho, né? Porque é tudo, né? É o pensamento ali que manda. Então, perde essa questão da matéria. Então, é muito mais vivo o que é experimentado no plano espiritual. Então, às vezes, uma dor muito forte no plano espiritual, ela é muito mais forte do que aqui. Que ela não sai do pensamento, ela fica ali. A gente vê relatos disso no Céu e Inferno, que a pessoa fica vivendo a cena do crime inúmeras vezes. Ela matou alguém e é como se ela tivesse o tempo inteiro naquela cena do crime. É o pensamento, tá ali, ó, fixado. Mas, em compensação, quando é uma coisa boa, é muito melhor do que aqui. Então, é esse convite que a gente se esforce para errar menos mesmo, para a gente colher esse gozo aí com mais intensidade, porque não tem nada de material, mas que é muito mais vivo no plano espiritual. Então, são os próprios espíritos que nos explicam isso para esclarecer da vida futura. Olha, como é que está sendo essa vida futura, né? Como é que acontece isso no plano espiritual? Então, não tem sentidos materiais e é vivo, é intenso. Na questão 966, por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Então, olha aqui, ele fala que existem penas e gozos, né, que falou na questão anterior que era muito mais vivo, que é 965 aqui, que é muito mais vivo e tal, mas por que a gente faz ideias grosseiras, erradas, absurdas, né? Aí ele fala aqui, inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende as coisas da mesma maneira que o adulto? Muitas vezes a gente é comparado com criança mesmo, que a gente ainda não tem conhecimento suficiente, né, amadurecido. Vai falar até da nossa linguagem. Ó. A vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso, foi necessário fazer comparações. E tomaste como realidade as imagens e figuras. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a linguagem não pode traduzir. Então, por que a gente tem ideias absurdas e grosseiras ainda de coisas que ocorrem na vida espiritual? Porque a gente tomou como realidade coisas que foram colocadas para a gente entender um pouco, igual faz com criança da história, explicando com metáfora, com comparações. Então, se a gente for observar, tem quadros muito antigos que colocam que, vem um anjo com asa e com luz, tem um inferno, aquele sofrimento, e coloca como se o céu fosse aquela coisa
completamente parada, né? Sem, vou ficar eternamente na paz, fazer nada, descanso eterno. Então, a gente toma isso como uma imagem que é assim, isso é o céu. O que é o anjo? Então, vocês imaginam um espírito que desloca volitando, que tem luz, porque ele, né, um espírito bom, tem luz. Então, aí coloca como a luz como se fosse algo de ouro aqui, que tem brilho, assim, né? Como se fosse algo que tem essa luz mesmo, assim. Mas coloca como ao pé da letra, muito grosseiro às vezes, né? Porque a gente ainda não tem conhecimento, porque a gente não tem nem palavras ainda para descrever determinadas coisas. Então, é um processo. Então, que a gente não queira pular etapas. Né? Aproveitar que a gente está encarnado, que a gente é espírita e que está estudando isso, tem acesso a esses conhecimentos, mas cada coisa a seu tempo. Não adianta falar assim, então eu vou viver a vida espiritual agora e já vou viver, vou virar uma Alcione lá do livro Renúncia, né? Assim, chegar aqui pronto. Não, ela estava pronta, né? Espírito superior lá, e ela escolheu viver uma encarnação aqui, e ela conseguiu acertar novamente, mesmo vivendo todas as dificuldades que a matéria colocou no caminho dela, né? Doenças e muitas dificuldades mesmo, assim, doença de mãe, dificuldade financeira em algum momento, e outras coisas mais graves, e ela conseguiu ser firme, né? Por quê? Porque dentro dela, era dentro, não é algo que pula etapa. Então, não é para a gente falar assim, então eu vou querer pular algumas coisas aqui, não. É sempre o autoconhecimento e buscar que a gente vai conseguir conhecer isso em algum momento, mas não dá para a gente ficar querendo já acessar coisas que a gente ainda não está pronto, quando a gente ainda é criança em alguns sentidos aqui. Seguindo a 969 do Livro dos Espíritos, o que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar louvores a Deus? Olha só, olha lá. Não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. E mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Já é uma alegria não ter as dificuldades do corpo, né? As tribulações, as dores do corpo. Você vai ficar eternamente fazendo nada, isso seria a felicidade do egoísta. Então, é por isso que a gente ainda toma como realidade esse, eternamente fazendo nada. O trabalho é uma benção. Quando a gente tem tempo livre demais, aqui mesmo, às vezes a gente procura fazer coisas que não são tão boas assim, os pensamentos às vezes atravessados, não só o trabalho profissional, não, o trabalho mesmo de ouvir alguém, de fazer preces, também é trabalho, né? Toda atividade útil é trabalho. Se a gente faz uma prece, isso é muito útil, então isso é trabalho. Então, no plano espiritual, os espíritos puros aí, eles estão trabalhando. Jesus falou, né? Eu trabalho, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, Jesus estava trabalhando aqui, encarnado, e estava no trabalho, né, árduo de nos trazer todo esse amor que ele viveu aqui como um exemplo. Então, imaginar existência inútil, né, não fazendo nada, depois, não. Tem essa relação, essa fraternidade, esse querer bem dos demais e poder fazer o bem para os outros. Então, isso continua, né, isso perdura. Vai falar aqui na questão 982. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Então, olha só, que maravilha. Nós somos espíritas, então, já que a gente é espírita, se a gente fizer, né, olha, eu tenho certeza, e viver isso, e crer nas manifestações, isso aí é necessário para a gente assegurar nossa sorte, uma vida melhor aí na vida futura, já que a gente está abraçando o espiritismo, a gente vai ser beneficiado com isso na vida futura? Então, Kardec pergunta isso, né? É necessário que a gente tenha essa fé no espiritismo para ter uma vida futura melhor? Se fossem assim, todos os que não creem ou não puderam esclarecer seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem.
qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então, aqui a gente poderia lembrar também daquela parte que fala assim, fora da caridade não há salvação, no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fala assim, não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, não é fora de uma fé, é fora da caridade, fora do bem. Então aqui, o que assegura a sorte no futuro? É o bem, é fazer o bem sem interesse, é querer o bem do outro, cuidar, de nós mesmos também, inclusive, né? Então, é absurdo imaginar que precisa de uma determinada fé. Ah, não, só quem é dessa ou daquela denominação religiosa que vai acessar uma vida futura, né, melhor. Não. O que faz isso, é a causa e efeito aí, é o bem. O bem é sempre o bem. Olha só o que os espíritos nos dizem. O bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então, independente se a pessoa está fazendo bem de coração, a intenção equivale mais do que tudo, né? Fazendo bem espontâneo ali, é isso que conta, é isso que vai ser mais importante. Não se eu sou espírita ou não sou, tal. Aí ele continua, né? O Kardec vai fazer um comentário acerca dessa questão, vai falar assim, ó, a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao se fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento. Então, pelo conhecimento teórico e pelas vivências que os espíritos vão relatar, que vão dar os seus exemplos, então o espiritismo faz que a gente acesse isso e ajuda que a gente se melhore e fixe melhor essas ideias aí, né, com relação ao futuro. Então, de certa maneira, adianta um pouquinho mais, porque a gente já acessa alguns conhecimentos ali, como é que é a vida espiritual, então aquela surpresa que talvez a gente tivesse, nossa, mas eu morri, tem até alguns filmes que relatam isso, que as pessoas morreram e não percebem que morreram. Então, quem é espírita, não, olha, eu continuo aqui, mas o meu corpo morreu. Então, o que está acontecendo? Consegue acessar isso, às vezes, de maneira mais fácil, vamos dizer assim. Kardec continua com um comentário, ó, o Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura. É assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele, sem o Espiritismo, não se possa atingir a felicidade. Então, não está dizendo aqui, sem o Espiritismo é impossível ser feliz. Isso não é verdade. O que está dizendo é que, com o Espiritismo, sendo mais resignado, não se revoltando quando vier uma dor, quando, porque eu, porque Deus me escolheu, e vê aquela revolta, não. Tem um pouco mais de paciência, saber que isso é temporário, perceber o que eu posso aprender com aquilo ali, o que isso veio me ensinar. Então, o Espiritismo desvia, então, algumas coisas que seriam ruins e que poderiam retardar a felicidade futura. Então, dessa maneira, ele está contribuindo. Mas não diz que sem ele isso seria impossível. Não é verdade, né? E aí, o que é essa felicidade futura, né? Vamos falar da felicidade agora no plano espiritual, né? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para esses espíritos bons, né, fonte de suprema felicidade. Então, olha aqui o que consiste a felicidade. Não ter as coisas que tiram a nossa paz aqui. Ódio, ciúme, inveja, ambição, determinadas paixões e desejos que a gente tem aqui que desviam a gente dessa felicidade. Então, o que é fonte de felicidade aí? O amor que une mesmo, esse amor que Jesus viveu aqui, e que é nosso guia e modelo aí para a gente buscar nos orientar. Então, seguindo, os espíritos bons que estão na felicidade lá no plano espiritual não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes.
Então, tem felicidades relativas. Os espíritos puros têm felicidade suprema, mas os outros podem ser felizes à sua medida, né? Então, tem graus aí. Não é uma coisa que, tem lá o que está com felicidade suprema e o resto todo está em sofrimento. Não é verdade. Tem graus diversos aí de felicidades relativas, né? Mas já não tem as angústias da vida material. Então, os bons espíritos já estão livres dessa questão da vida material como penosa, né? O peso mesmo. E, por fim, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Entre os maus e os imperfeitos há uma infinidade de graus, que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que o precederam e aspiram a alcançá-la. Mas essa aspiração lhes constitui uma causa de estímulo, não de ciúme. Sabem que deles dependem o consegui-la, e para conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila. Então, aqui, quando você vê alguém feliz ali, olha, ele está em estado melhor que o meu, mas eu não vou olhar isso como um ciúme, como uma inveja, eu vou olhar como um estímulo, é uma aspiração que eu tenho. É possível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar um pouco mais, e depende de quem? De mim. Só de mim. Ninguém consegue tirar minha paz, ninguém consegue me levar para um lugar mais elevado, ninguém consegue. Tudo é conquista pessoal. Claro que um pode ajudar o outro, dar a mão para ir um pouco mais rápido, ir para o caminho mais certo, mas é cada um que dá o seu passo. É cada um que vai atingir isso aí quando a gente está caminhando para essa vida que a gente vai acessar no futuro não muito distante. Então, agradeço a oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais acerca da vida futura, que a gente tem muita informação acerca disso, é muito rico esse estudo e vale muito a pena investigar as outras questões que falam aí das penas que a gente pode ter na vida futura e dos gozos, das alegrias, que basta que a gente se esforce um pouquinho mais para a gente acertar, que a gente vai acessando essas alegrias que a vida futura promete. Muito obrigada pela oportunidade.